Olá, boa noite. Esta é a nossa live, nossa palestra número 86, no dia 12 de janeiro de 2022. Nós teremos a duração até às 22 horas. Então, nessa parte inicial, a gente tem um tema que a gente sempre aborda, tema atual, espiritual, e após o tema, nós fazemos uma meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetária, que nós iniciaremos em torno de 21h30 até às 22 horas. E nessa primeira meia hora inicial a gente conversa sobre o tema do dia, né? Então, como vocês sabem, o tema de hoje chama-se uma sindemia planetária de desequilíbrios psíquicos, isto é, mentais, emocionais, que geram uma série de doenças psíquicas, né, como depressão, ansiedade, vazio existencial, síndrome de pânico, esquizofrenias, que são uma forma de mediunidade desarmonizada, desequilibrada, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a primeira coisa a fazer é o que é sindemia? Nós estamos tão acostumados com o termo pandemia, né? Então vamos esclarecer isso que é importante, né? Nós temos o termo epidemia, né? Então, a epidemia, imagine que uma doença ela se alastra num determinado local, num país, numa região, de forma contundente. Então, isso aí chama-se epidemia. A epidemia que tem uma abordagem planetária, uma cobertura planetária, na maioria dos países, que é o caso do Covid-19, então ele se transforma numa pandemia. O termo pan significa todo, né? Uma epidemia total. Só que o termo sindemia, ela foi cunhada, né, por um paleontólogo americano, o Mary Singer, da Universidade de Connecticut, onde ele mostra com muita propriedade que... Boa noite, Aninha, querida. Que a sindemia, ela é um fato e é uma combinação de duas palavras. É uma sinergia, né? Daí vem o sindemia, é uma sinergia de uma epidemia ou de uma pandemia. Então, quando a gente analisa na realidade o que está acontecendo no momento planetário atual, da pandemia do Covid-19, na realidade ela é uma sindemia, porque ela criou um emaranhado, um entrelaçamento com outros aspectos do ser humano, além do aspecto biológico do vírus, né, do SARS-CoV-2, mas ela tem uma influência social, uma influência econômica, uma influência psicológica, espiritual, que transcende o aspecto meramente biológico do SARS-CoV-2, né? Do Covid-19. Então, o que nós vamos falar hoje é ter esse olhar sistêmico, né? Porque a gente precisa sempre ter um olhar holístico mais amplo
Porque, na realidade, nós estamos dentro de sistemas, são ciclos dentro de ciclos, sistemas dentro de sistemas. Quando a pessoa ela tem um nível de consciência, vamos dizer assim, materialista, ela não consegue perceber essa dimensão holística, né? Entre o micro e o macro, entre o que está embaixo e o que está em cima, como se fala nos princípios herméticos, né? Mas quando você expande a sua consciência, você percebe que está tudo interligado, né? O ser humano, no seu aspecto biológico, está conectado ao seu psique individual, há uma cultura, aos aspectos sociais do seu país, da sua etnia, da sua raça, da sua religião, né? Tanto é que já é comprovado, né, como que a nossa biologia, o funcionamento biológico do ser humano funciona de acordo com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, né? Isso é um belo trabalho de um PhD, o Dr. Bruce Lipton, que escreveu um livro fantástico, tem muitas palestras dele na internet, sobre a biologia da crença, quer dizer, onde mostra que a nossa biologia física funciona de acordo com a nossa crença, que é um aspecto mental. Então, é muito claro que, e nós sabemos, não precisa ser nenhum cientista, nenhum pesquisador para saber disso, que a pandemia, ela trouxe, na realidade, uma sindemia, um processo de cascata, né? Esse processo de cascata envolve o aspecto saúde, como é claro, envolve o aspecto espiritual, porque muitas pessoas se defrontaram com algo natural, que é a morte física, que seja dele ou que seja de alguém do seu entorno, da sua família, algum amigo, etc. Como também trouxe aspectos de caos para a grande maioria da humanidade econômico, né? Existe uma elite que ganharam bilhões de dólares, né? Como a Amazon, o Elon Musk, Zuckerberg da Instagram e Facebook, etc. Então essa minoria, ela se apropriou de bilhões, sem falar dos laboratórios, né, que criaram as vacinas. Então, mas no aspecto mais normal de uma humanidade, né, a Covid trouxe muito desafio nos seus aspectos econômicos e sociais, de relações, de problemas de relações, muita separação, muito conflito familiar. Então, na realidade, isso se caracteriza como uma sindemia, quer dizer, uma sinergia negativa, né, que vai criando um entrelaçamento e que é necessário que a gente fique muito consciente dessa situação, né? Porque eu tenho trabalhado muito como na parte terapêutica, né, de frequência de luz, principalmente com os trabalhos de sessões à distância. Então a gente vê uma explosão de doenças, né? Porque as pessoas deixam cair o seu nível vibracional, né? Você observe que a gente está dentro do campo magnético da Terra, né? Da Mãe Terra, da Mãe Gaia. E a gente percebe
de que nós somos energeticamente, no nosso campo áurico, nossa alma, nós somos afetados por coisas cósmicas. Por exemplo, a influência da Lua, né? Tem um papel. A influência do Sol, né? Por exemplo, a psique de uma pessoa que mora na beira-mar, como no Rio de Janeiro ou aqui no Nordeste, ele tem uma característica diferente de uma pessoa do interior, né? Os países nórdicos, como Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega e tal, que tem pouco sol, eles têm outros comportamentos, né? E assim sucessivamente. Então, a psique humana, que vai refletir uma manifestação física, ela é muito dependente do aspecto magnético, não apenas o magnético dos planetas, né? Mas também dos pensamentos, porque o nosso pensamento que nasce no coração, ela gera um campo magnético, né? Que é representado até por uma auréola na cabeça, quando a pessoa tem os seus chakras coronário harmonizado. Então, o alerta que nós devemos ter é, sabendo que nós estamos dentro desse tsunami e a gente não tem o controle sobre o macro, né? Mas nós podemos ter um controle, vamos dizer assim, sobre o micro, sobre nós mesmos, nosso microcosmos. Então é fundamental o autoconhecimento do que está acontecendo, e não adianta fazer como um avestruz, enfiar a cabeça no buraco, né, quando vê o perigo, mas você tomar consciência da realidade que lhe envolve, né, de uma forma científica. Quando eu falo científico, não é só o ciência materialista, é o ciência místico, espiritual, que tudo na natureza, na realidade, é ciência, né? Então, o passo fundamental para a pessoa não sofrer os efeitos deletérios, negativos, danosos, tóxicos desse ambiente que a gente vive e vai continuar, porque os vírus eles tentam sobreviver, né, e vão se multiplicando e vão criando novas possibilidades de sobrevivência. Isso é uma força natural, primordial para todo ser biológico, vegetal ou animal. Então, um outro aspecto importante, olhando desse emaranhado, esse entrelaçamento do micro com o macro, é a questão das mudanças climáticas, né? Nós estamos vivendo desafios imensos aqui no Brasil, mas isso se propaga em outros países, né? Como é mostrado. Mas analisando aqui mais próximo da gente, você vê que tem lugares, como aconteceu Bahia e está acontecendo no momento com Minas Gerais, de excesso de água, né? Enchentes absurdas, né? Enquanto que no sul do país, no Rio Grande do Sul principalmente, é seca, né? E quando você vai para o centro-oeste, também tem parte com seca, com fogo, incêndios e muita chuva. Então, existe toda essa conexão entre a ação humana, né, como os desmatamentos, a destruição da mata ciliar, aquela que fica na beira do rio, né, que protege, cria as planícies que a água pode se espalhar sem maiores consequências, mas pela ganância humana do mercado imobiliário vai se construindo por tudo que é lugar, né, e vai aprisionando a água, tentando aprisionar. Então, quando ela sai do controle,
Então ela faz todas as inundações. Então, mesmo no caso das inundações ditas naturais, quando você olha por trás, tem um percentual alto, vamos dizer assim, 50% é consequência da loucura humana, né? Da ganância humana, do agronegócio que não respeita nada, né? Então, tendo consciência disso, a única forma que a gente pode fazer para se proteger sinergicamente nesse aspecto é desenvolver uma resiliência de tal maneira que a gente vivencie a crise, né? Esteja no meio do furacão, mas sem ser afetado por ele, né? E isso é muito aspecto mental, emocional, né? Eu, como você sabe, eu passei quase 3 anos numa prisão na Rússia, né? Então ali é tipo de uma prova, um teste, né? Porque ali ou você enlouquece, ou tenta suicídio, ou se fortalece, né? Aí é a sua consciência que vai encaminhar através do seu livre-arbítrio. Então, a mesma situação de estresse, né, que é natural que existe, ela é percebida, por exemplo, no meio empresarial, no meio numa universidade, numa empresa, numa multinacional, seja o que for, existe uma pressão constante, um nível de estresse, etc. Mas dependendo da personalidade, da psique de cada ser humano, ele reage, né, emocionalmente, mentalmente, de formas diferentes, né? Uns com mais tranquilidade e outros têm um infarto, um derrame, uma coisa assim. Então, essa sindemia, ela proporciona a possibilidade do surgimento de muitas doenças mentais que são um efeito colateral de uma pandemia, ou de uma sindemia, ou de um caos econômico, social, familiar, né? Então, hoje você vê que existe uma mudança de tipos de doenças, né? As doenças mais comuns hoje é ansiedade, né? Então, a pessoa que não consegue viver no presente, ela está sempre preocupada com o futuro, né? Tem que deixar o amanhã para amanhã, como diz Jesus. Cada dia, amanhã tem os seus problemas, então espera para amanhã. Você veja que existe uma doença nova no mercado, que é o TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? É a doença que aflige mais os jovens, a geração de 30 anos para cá, chamada geração XYZ e os milênios, né? Então você vê que essa doença não existia. A quantidade de pessoas com sintomas de esquizofrenia, de acordo com a literatura, Código Internacional de Doenças, da literatura médica, ele na realidade, são pessoas, na maioria dos casos, são pessoas que estão sofrendo influência de entidades já desencarnadas, os chamados obsessores, obsessões e possessões. Uma pessoa, ela só vai sofrer uma obsessão se ela tiver o seu nível vibracional. E o que é o nível vibracional? É o nível principalmente dos chakras, os nossos vórtices magnéticos, que alimentam as nossas 7 glândulas endócrinas, pineal, pituitária, tireoide, timo, pâncreas, as gônadas sexuais e as suprarrenais, que são as que produzem os hormônios, né? Nós somos biologicamente controlados pelos hormônios, é o combustível de bem-estar, de tristeza, de raiva, de ódio, de medo,
de ansiedade, tudo o aspecto dos hormônios produzidos pelas glândulas, elas vão se transformando nos sintomas que a gente chama de estou com medo, estou angustiado, estou estressado, estou ansioso, etc. Né? Então, manter os seus chakras harmonizados, que a maioria das terapias trabalham com ela, né? A yoga, a meditação, né? Então, é uma forma de você elevar a sua vibração. Você elevando a vibração, harmonizando os seus chakras, você faz uma ampliação do fluxo energético, etérico, nas suas veias etéricas, chamada de meridianos da acupuntura, na medicina tradicional chinesa, ou de nadis, na medicina hindu ayurvédica, né? Então a pessoa procurar expandir a sua consciência é fundamental para que ela não sofra tanto os aspectos externos da sindemia, da pandemia, não é como se quiser chamar. É sempre importante a gente procurar elevar nossa consciência na direção da realidade, né? Porque a realidade, ela está cheia de manipulações, principalmente feita pelas religiões, pelos partidos políticos, pelas ideologias, vão criando as narrativas, né? Inúmeras narrativas, que não tem nada a ver com a realidade, né? Existe uma realidade cósmica, divina, da consciência cósmica divina universal, que erroneamente aqui no mundo ocidental chama Deus, né? Porque o Deus do judaico cristão é mais Javé, Elohim dos judeus, né? Não é o Deus cósmico. Então, quando você eleva a sua consciência na direção do divino, e você pode fazer isso porque você é um ser humano que tem a capacidade criativa, né? Então, você eleva a sua vibração. E sendo assim, você se liberta das influências negativas que existem tanto no mundo físico, né, das situações físicas, das pessoas encarnadas, como também de pessoas, de entidades desencarnadas, né? Então a prece, não aquela prece só falada, né, mas a prece que brota do coração, que é verdadeira, que toca as consciências mais elevadas, elas funcionam como um bálsamo no processo de cura das pessoas, que ajudam a atravessar esse rio caudaloso, né, que nós estamos vivenciando, né? Outra coisa, eu sempre procuro ter uma visão otimista das situações, né? Mas é bom a gente ficar preparado, porque essas pandemias, elas vão continuar por algum tempo. Porque existe, da mesma forma, uma interação entre a ação humana e a ação no planeta e nos animais selvagens, nos vírus, nas bactérias que estão aí, né? Então, todo esse desequilíbrio que está ocorrendo, ele vai continuar enquanto a humanidade não mudar o seu forma de pensar e o seu estilo de vida. Porque o materialismo desenfreado, baseado na ganância insaciável do ter,
de ter as coisas, ela é altamente danosa a um planeta finito, a uma natureza finita, né? Então, quando você para fazer a sua reflexão no íntimo, né, do seu ser, você percebe isso, que nenhum ser humano vai levar absolutamente nada de bem físico. Nada. Então, para que se matar, se estressar, se angustiar para ter bens físicos desnecessários? Eu não estou falando do que é necessário, do básico para uma boa saúde, boa educação. Não, estou falando do supérfluo que milhões de pessoas têm. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que move as pessoas é a questão da ser uma celebridade. A gente vê, principalmente nesse mundo de internet, de redes sociais, né, os influenciadores digitais, etc., com milhões de seguidores, e muitas vezes com depressão, cometendo absurdos, né, sem necessidade. Então a pessoa não leva também esse aspecto da celebridade, né? É uma bobagem isso. E o terceiro aspecto é a questão da falsa impressão de poder, né? Que um cargo de um político, de um diretor de uma empresa, de um empreendedor, ele se sente poderoso. Mas tudo isso é ilusão. E, na realidade, isso gera uma série de doenças, as mais variadas. E a doença física, como fala a medicina psicossomática, a maioria das doenças físicas, biológicas, orgânicas, são ocasionadas por aspectos psíquicos, né? Então, a pessoa que tem uma vida estressada, ela está propensa a ter um problema cardíaco, ter um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral, ter um problema de úlcera de estômago, que pode virar um câncer, e assim vai sucessivamente uma cadeia de doenças que são ocasionadas por ilusões de um ego, de uma personalidade que não despertou a consciência, né? Então, o propósito dessa reunião que a gente faz todas as quartas-feiras, né? Ela é no sentido de procurar quem está nessa busca trazer alguns subsídios, que não tem nada de novo, que isso tudo, todo mundo sabe, né? Mas, de repente, a pessoa tem um insight, um despertar interno e faz a própria mudança, né? Porque a mudança não vem de fora para dentro, ela acontece no seu interior, né? A chave é por dentro, né? Do coração. Muito bem. Então, vamos agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, esse é um minutinho que nós temos aqui, antes de a gente começar a meditação. Muito bem. Então vamos falar da meditação MAP. MAP significa, né, Movimento Ascensional Planetário. Isso aqui é um presente que eu recebi enquanto eu estava lá no meu retiro espiritual na prisão russa, onde que eu disponibilizasse o trabalho de frequências de luz, que é um trabalho feito com a ajuda de seres de luz, né, de pleiadianos, cherokees e sirianos. Como vocês sabem, existem muitos
muitas terapias, muitos livros, muitas canalizações. Algumas verdadeiras e algumas falsas, né? Mas tudo bem. A falsa é por causa da questão humana, não é por conta da questão dos seres de luz, não. Eles são baseados apenas na verdade e no bem, né? Mas a gente vê que tem pessoas que aproveitam esse mercado, vamos chamar assim, né, esse viés, para ter seguidores e monetizar o seu Facebook, seu Instagram, YouTube, etc. Mas isso aí faz parte do mundo da dualidade, certo? Então, a manifestação, entre aspas, né, desses seres de luz, ajudando a toda a humanidade, é um indicador contundente de que realmente nós estamos numa fase de mudança planetária, né? Essa mudança planetária também é gerada pelos campos magnéticos peculiares, como uma sopa quântica, que existem gerado pelas estrelas, né? As estrelas são consciências cósmicas, né? Então, nós entramos na era de Aquários, influência das Pleiades. Então, nós estamos nesse momento planetário e os seres estão ajudando. Deixa eu ver aqui um comentário aqui. Exatamente, né? O Aurélio, meu amigo Aurélio, ele faz um comentário que a pandemia ela faz parte, né, de um processo pela dor, né, de despertar a consciência. Complementando o que eu estava falando, aproveitando essa dica aqui do Aurélio, então veja bem, a natureza cósmica, macro ou micro, ela está sempre em equilíbrio dinâmico, o que chama de homeostase, né? Como os exames médicos que a gente faz, os exames de sangue, né, tem uma faixa mínimo e máximo para os vários vetores do exame, né? E dentro daquela faixa de equilíbrio dinâmico, o organismo se auto-regenera, né? Mas quando ela sai fora do padrão, é necessário uma intervenção, ou uma mudança de comportamento, mudança de alimentação, etc, etc, ou até um medicamento, se for o caso mais radical. Então, e a mesma coisa ocorre a nível macro. Então, se a humanidade vai devastando a natureza, por exemplo, ela tem um momento que ela consegue se regenerar sozinha. Ela sofre o desequilíbrio, mas ela consegue se regenerar. É por isso que no Espiritismo chama era de regeneração, né? Que a gente não chegou ainda. Nós estamos num inferno de expiação e provas muito duro ainda. Isso vai aí algumas gerações, por causa da humanidade degenerada que está aí, né? Então, à medida que o ser humano ele vai saindo do seu ponto de equilíbrio, que vai influenciando outros biomas, vamos chamar assim, ele vai gerando dor, vai gerando desequilíbrio e existe uma reação da natureza, né? Tem um ditado popular que diz assim, que Deus perdoa tudo. O homem, o ser humano, nem tanto. E a natureza não perdoa nada, né? Então, é isso que a gente está vivenciando. Então, a humanidade ela vai evoluir pelo bem ou pelo mal, ou pela sabedoria ou pela dor, pelo sofrimento, né? Então, à medida que a humanidade não desperta a sua consciência, ela
tem que levar porrada, como diz no ditado popular, né? Tem que ir sofrendo na pele e na consciência o que ela tem feito, né? Então, voltando, então a situação da humanidade, do planeta, é tão dramática que é necessário a ajuda de consciências, né, superiores, num estado de unidade, acima do mundo da dualidade que nós vivemos, que estão procurando ajudar a humanidade, né? Da mesma forma que a hierarquia espiritual, chamada Grande Fraternidade Branca, enviou grandes seres iluminados, né? Avatares, bodhisattvas como Buda, Jesus e outros, né? Francisco de Assis e tantos outros, para ajudar a humanidade a dar um salto de consciência, né? Na direção da espiritualidade. Então, o MAP é para ser feito como tomar água, escovar os dentes, dormir, se alimentar, não é? Todos os dias. É algo que você não vai gastar nem 5 minutos. Então, como é que deve ser feito? Né? Você se faz antes de dormir. Você se prepara para dormir, deita na sua caminha, na rede, se for aqui no Nordeste, e onde for, né, se prepara para dormir, faça suas orações pessoais, se você tiver. Toda oração, como já dito, que parte do coração, ela eleva a vibração, né? Não tem nada a ver com religião, tem a ver com vibração. Então, quando você faz uma prece para um anjo, para um ser de luz, uma pessoa, ele eleva a sua vibração, né? Então é sempre positivo. Uma meditação, sempre positivo. Contato com a natureza, sempre positivo. E assim sucessivamente. Dormir bem ajuda muito, né? Então, você se prepara para dormir, faça suas preces. Nós recomendamos fazer também a grande invocação, que é uma prece universal da Grande Fraternidade Branca, canalizada pela Teosofia, e invoca os seres de luz. Essa invocação é muito simples, é a mesma que a gente usa na terapia de frequência de luz. Invoca os pleiadianos. O mantra de invocação é Aloha, como fossem 2 palavras. O que importa é a vibração e a intenção. Aloha, Aloha, Aloha. Os pleiadianos, eles são seres da 5ª dimensão, plano de unidade, no nível do nosso eu superior. E eles trabalham a parte magnética do ser humano. A parte magnética é o coração, cérebro, chakras, campo áurico, né? Os corpos sutis, etérico, emocional, mental, toda essa parte magnética do ser humano, né? É por isso que o Cryon, né, ele diz, eu sou Cryon, do serviço magnético, que ele é pleiadiano, canalizado através do Lee Carroll, né? Bom, então essa é a missão dos pleiadianos. Estão disponíveis, né, a sua transmissão vibracional. Os Cherokees são seres já despertos da 4ª dimensão, plano astral. Eles estão em sintonia com o nosso corpo astral ou emocional. O mantra de invocação é Akita Mani Io, 3 vezes. E os sirianos, que são os novos participantes dessa equipe multidisciplinar, multidimensional, eles fazem um trabalho importantíssimo, que além da proteção do planeta Terra, que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, eles fazem uma limpeza
do nosso cérebro reptiliano do cerebelo. O cerebelo é a nossa memória ancestral, é onde a gente carrega os medos, os traumas ancestrais desta vida e de vidas passadas. Então, por exemplo, né, tem pessoa que tem trauma de altura, não foi nada desta vida. Então, se a pessoa fizer uma regressão de memória, vai ver que ela teve um desencarno numa vida passada, morreu dramaticamente de uma queda, por exemplo, de altura, foi empurrada. Ou a pessoa tem pavor de água, morreu afogada, e assim vai. Então, esta informação fica gravado como um processo de proteção, né? Dizer assim, ó, cuidado que isso mata, né? Então, e existe também muito implantes, né, dos chamados chips, né, que fica no cérebro reptiliano, que controla o funcionamento do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, funcionamento automático do nosso corpo. Então, os sirianos, eles fazem esse complexo trabalho, essa cirurgia, essa limpeza, na realidade tudo é limpeza, né, dos nossos campos eletromagnéticos. O mantra de invocação dos sirianos é Iá e Umar, também 3 vezes. E depois disso, você coloca a sua intenção. A intenção é muito importante, né? É como você vai para o médico, você diz para ele, olha, eu estou sentindo isso. A minha intenção é que trabalhe e resolva isso, né? Então, você usa a sua intuição e veja o que é mais importante para o seu despertar espiritual. Porque a pessoa que assiste uma palestra como essa, uma meditação como essa, é uma pessoa que está numa busca espiritual, senão não estaria aqui, né? Então você veja, você sabe o que é necessário para o seu despertar ou para a sua saúde de uma forma holística, né? E aí você coloca essa intenção, bom? Então vamos agora começar a nossa meditação, lembrando que ela fica gravada no Instagram e amanhã a gente leva para o YouTube. E aí a pessoa fica disponível também no meu YouTube, Eduardo Chianca. Bom, então vamos agora começar a nossa meditação. Então, apenas escuta a minha voz, eu vou ficar aqui por cerca de 20 minutos, 15 minutos, que é o tempo que eu preciso salvar esse vídeo. E você fica o tempo que você achar necessário, que você sentiu necessidade, ou dormir, se for o caso, né? Diretamente. Então, ficando numa posição confortável, sentado, deitada, feche os seus olhos, faça algumas respirações conscientes, lentas, expirando lenta e profundamente, segurando o ar um pouquinho nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Essa respiração consciente, ela rapidamente acalma a nossa mente e harmoniza o nosso coração. Faça algumas vezes.
Vamos agora recitar a grande invocação. Você nos acompanha. Do ponto de luz na mente de Deus. A luz é a sabedoria, né? Flua luz às mentes humanas. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas, crísticas, retornem à Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz. E que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os pleiadianos. Aloha. Você faz também. Aloha. Aloha. Os Cherokees. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. E os sirianos, Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção, aquilo que deseja que seja trabalhado. Se você já for dormir, está valendo essa aí. Se você ainda for dormir mais tarde, faça novamente e vai dormir. E continue fazendo todos os dias e se observe, que você começa a ficar uma pessoa mais tranquila, mais centrada, mais em harmonia. Eu ficarei mais uns 20 minutos ancorando essa egrégora e você continua em silêncio no seu processo.